Este vídeo nos traz uma terceira parte do discurso O Novo Futuro do Cristianismo. Nesta parte é dito com muita lógica que a Bíblia é um livro codificado e é entendida apenas pelos agentes celestiais. O reverendo Moon também expõe uma explicação inegável a respeito de Jesus não ter vindo para morrer crucificado. Como dito em vídeos anteriores, nos anos 70 o reverendo Moon marcou o início de uma turnê nos Estados Unidos com um discurso intitulado O Novo Futuro do Cristianismo, com uma surpreendente audiência para a época de mais de 25 mil. Ele declarou que o cristianismo precisava integrar uma visão mais global e unificada, abraçando outras religiões e focando na família como base da sociedade. Ele alertou para o declínio espiritual do Ocidente e propôs soluções baseadas em explicações teológicas. Este discurso é notável por esclarecer certos temas bíblicos que muitos se questionam, deixando evidente que o reverendo Moon é um mensageiro de Deus. Este discurso é longo, por isso estará dividido em partes. Penso que esse discurso é ótimo para quem leu muitas vezes a Bíblia, porque revela muitos detalhes que passaram despercebidos por anos, e para quem não tem muita intimidade com as Escrituras dará uma visão abrangente. Eu digo superior a muitos teólogos. Então vamos à terceira parte desse discurso. A Bíblia é uma mensagem codificada. A Bíblia é uma mensagem codificada. O que é a Bíblia, mais precisamente? A Bíblia tem sido um livro de mistério. Entretanto, a Bíblia contém a mensagem de Deus para você e para mim. A Bíblia não utiliza linguagem plana, mas está escrita em símbolos e parábolas. Vocês sabem por que Deus apresentou a Bíblia em símbolos e parábolas? Porque Ele não falou claramente a verdade. Deus tinha que tratar com o mundo do mal. Por todas as idades, Deus tem colhido com suas próprias mãos seus trabalhadores ou campeões a partir deste mundo mau. Abraão foi um destes campeões. Noé foi também um destes campeões. E os campeões de Deus estavam sempre em absoluta minoria no mundo mau. Se Deus revelasse muito aberta e amplamente sua estratégia, o inimigo utilizaria essa informação contra os campeões de Deus. Assim, a Bíblia foi escrita como uma mensagem codificada, e assim somente os agentes ou campeões de Deus poderiam decifrá-la. Deixem-me fazer uma analogia. Para preservar sua segurança, a América envia muitos agentes para o outro lado do mar a fim de coletar informações vitais referente aos potenciais inimigos. Quando o quartel-general na terra natal está se comunicando com seus agentes do outro lado do oceano, particularmente quando estão em território inimigo, ele se comunicaria aberta e claramente? Não. Ninguém seria tão ingênuo. Ele se comunicaria em mensagens codificadas, mensagens secretas. Assim esse inimigo não poderia decifrá-las. Por toda a história, pessoas de retidão enfrentaram apenas sofrimento nesta terra, simplesmente porque elas estavam em território inimigo. E Satanás não quer que os agentes de Deus prosperem. Sempre que as forças de Satanás descobrem os representantes de Deus, elas tentam destruí-los. Devemos compreender que Deus teve que dar suas instruções em mensagens codificadas. Assim, a Bíblia está escrita em símbolos e parábolas. De certo modo, a Bíblia estava destinada a ser misteriosa. Então, como podemos conhecer o verdadeiro significado desses símbolos e parábolas? De certo modo, é simples. Se você é um agente enviado por seu quartel-general e quer decifrar uma mensagem codificada, então, ou você deve ter um livro de códigos, ou se comunicar diretamente com seu quartel-general na terra natal. Justamente por isso, o significado dos símbolos e parábolas na Bíblia somente podem ser esclarecidos quando nos comunicamos com nosso quartel-general original, Deus. Esta é verdadeiramente a única forma segura de podermos conhecer o significado definitivo da Bíblia. 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo trouxe o esboço para o reino do céu na terra. Entretanto, ele não pôde falar claramente sobre seu plano, nem mesmo para seus discípulos. Jesus falou em figuras e parábolas. Por quê? Jesus conhecia as circunstâncias adversas nas quais ele teria que trabalhar. Havia pressão política a partir do Império Romano. Havia uma monarquia vigorando,
que se opunha a qualquer mudança. E havia um forte e tradicional sistema religioso. Tudo isto poderia ser direcionado contra a edificação do reino de Deus. Jesus veio acender o fogo da revolução nas pessoas, que mudaria a estrutura e a vida da nação inteira. Mas ele não pôde falar claramente sobre isto, nem mesmo para seus discípulos. Ao invés, ele teve que falar em figuras e parábolas, dizendo: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Lucas 14:35. Se você tentar interpretar a Bíblia literalmente, palavra por palavra, letra por letra, sem entender a natureza da mensagem codificada na Bíblia, você estará capacitado a cometer um grande engano. Portanto, neste dia, nesta hora, o que os cristãos do mundo necessitam é uma revelação de Deus. Deus deve nos revelar seu plano. Ele deve nos contar seu plano e nos dar instruções sobre o que fazer neste momento. Deus realmente prometeu o que está dito em Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Esta noite eu estou aqui no Madison Square Garden, não em conformidade com minha própria vontade, mas em obediência à vontade divina de Deus. Deus me chamou como seu instrumento, para revelar sua mensagem para sua providência nos dias atuais, para que possa haver muitas pessoas preparadas para o dia do Senhor. Esta noite estarei concentrado na revelação divina referente à vinda do Senhor do segundo advento, a questão mais importante de nosso tempo. E a fim de entender isto mais claramente, devemos primeiramente conhecer as circunstâncias da vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Jesus não veio para morrer. Há um quebra-cabeça histórico que não foi resolvido. Por 4000 anos antes da vinda de Jesus Cristo, Deus esteve preparando as pessoas para o Messias, como expliquei anteriormente. Através de seus profetas, Deus esteve prevenindo o povo para se prepararem para o Messias. Deus esteve trabalhando para construir expectativa, e realmente houve grande fervor messiânico em Israel. E na hora indicada, Deus cumpriu sua promessa. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para seu próprio povo no momento indicado. Então o que ocorreu? A história é a testemunha de que não o reconhecemos. Nós o rejeitamos, nos rebelamos contra ele e finalmente o crucificamos na cruz. Por quê? As igrejas cristãs dizem: bem, a resposta para essa questão é simples. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. A crucifixão era a vontade predestinada de Deus desde o início. Então me deixe perguntar a esses cristãos: o que vocês farão quando Jesus Cristo retornar nos dias de hoje? Todos os cristãos indubitavelmente responderão: nós o receberemos, daremos as boas-vindas a ele, nos uniremos com ele, seguiremos ele. Deixe-me perguntar novamente: vocês o crucificarão quando ele aparecer? Sua resposta será: não. Se isso é assim, então e quanto ao povo de 2000 anos atrás? Se eles tivessem aceitado, como vocês fariam nos dias de hoje, eles ainda o teriam. Crucificado? Não. Isto foi um erro. Foi por ignorância que crucificamos Jesus Cristo. Era a vontade de Deus que seu povo aceitasse o Messias. Mas ao invés, nós o crucificamos. E então os cristãos transferem a responsabilidade, dizendo que era a vontade de Deus. Ridículo. Isto não é aceitável para a nossa lógica. Alguma coisa terrivelmente errada deve ter acontecido. O que foi? Ignorância assassinou Jesus. O povo não soube quem era Jesus de Nazaré. Eles não o conheceram como o Filho de Deus. Se eles tivessem conhecido claramente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, não o teriam crucificado. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. 1 Coríntios 2:8. Se eles ao menos tivessem entendido quem ele era, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Isto foi um erro. Foi a ignorância e a cegueira que assassinou Jesus Cristo.
Os cristãos do mundo não compreenderam a verdade sobre o que realmente ocorreu no tempo de Jesus. Se o único propósito de Deus ao enviar seu Filho era tê-lo pregado na cruz, então por que, em primeiro lugar, Deus despenderia o tempo para preparar o povo? Teria sido mais fácil para Deus enviar seu Filho entre os descrentes, ou mesmo entre os selvagens. Eles o teriam assassinado mais rapidamente, e a salvação teria vindo mais rápido, escravos das letras do Velho Testamento. Então a questão é: por que o povo não soube quem era Jesus? Acreditem ou não, a primeira razão pela qual o povo de Deus não reconheceu Jesus como o Messias foi por causa do Velho Testamento. Isto pode causar surpresa para vocês. Mas o povo interpretava literalmente o Velho Testamento. Eles não compreendiam que a Bíblia estava em código. Eles não procuraram por um dicionário de códigos. Ao invés, eles tomaram a Bíblia literalmente, palavra por palavra, letra por letra. Em outras palavras, eles se tornaram escravos das letras do Velho Testamento. Deixe-me dar-lhes uma evidência. O livro de Malaquias no Velho Testamento tem um propósito paralelo ao do livro do Apocalipse no Novo Testamento. Isto demonstra claramente o plano e a última descrição de como o Messias viria. Em Malaquias, você encontrará estas palavras: Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Malaquias 4, 5 a 6. Quem era Elias? Ele foi um grande profeta de Israel que havia vivido aproximadamente 900 anos antes de Jesus Cristo e que ascendeu ao céu em uma carruagem de fogo em um turbilhão de vento, de acordo com o Velho Testamento. Por isso as pessoas acreditavam que Elias retornaria literalmente do céu azul em uma carruagem de fogo e anunciaria o Filho de Deus. Isto é o que o povo esperava. Mas Elias veio? O problema foi que Elias não retornou da maneira como o povo esperava. O povo nunca ouviu qualquer coisa sobre seu retorno milagroso. Entretanto, um dia eles ouviram uma extraordinária declaração. Um jovem de Nazaré, cujo nome era Jesus, estava sendo proclamado por seus seguidores como o Messias, o Filho de Deus. Esse era realmente um anúncio incrível. E qual foi a reação imediata do povo? Impossível, eles disseram. Como Jesus de Nazaré poderia ser o Filho de Deus? Não ouvimos nada sobre Elias. Sem Elias, sem Messias. A fim de aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus, eles teriam que desconsiderar seus 4.000 anos de tradição e desprezar sua Bíblia. Mas ninguém estava disposto a fazer isso. O povo daquele tempo verdadeiramente entendeu errado Jesus, o Filho de Deus. Eles diziam para ele: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus. João 10, 33. E eles apanharam pedras, prontos para apedrejar Jesus Cristo, o Messias. Além disso, quando Jesus executou muitas obras poderosas e milagres, o povo não honrou Jesus. Ao invés, eles diziam: Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Que tragédia! Jesus Cristo, o Filho de Deus, o príncipe da paz, foi depreciado e renegado como o príncipe dos demônios. Pôncio Pilatos, o governador de Roma, não queria crucificar Jesus, porque ele não pôde encontrar qualquer falta nele. Entretanto, o próprio povo de Jesus fora aqueles que estavam gritando: Crucifica-o! Crucifica-o! O povo que Deus havia preparado para recebê-lo queria que Jesus fosse assassinado e pediram que o criminoso Barrabás fosse liberto ao invés dele. Essa era a vontade de Deus? Não. Jesus Cristo foi a vítima da ignorância e cegueira de seu próprio povo. E eles interpretaram mal a profecia. Eles interpretaram mal o Velho Testamento. Imaginem que Elias tivesse vindo de uma maneira sobrenatural, em uma carruagem de fogo a partir do céu, como o povo esperava. Isto teria criado uma grande sensação. E imaginem Elias aparecendo diante da multidão e proclamando:
este homem, Jesus de Nazaré, é realmente o Filho de Deus. Então eu asseguro que todos teriam se ajoelhado e o adorado ali mesmo. Então quem teria ousado crucificar Jesus Cristo? Entretanto, esse tipo de milagre não era o significado da profecia. A profecia de Malaquias da vinda de Elias foi realmente um obstáculo para o sucesso no ministério de Jesus. Quando os discípulos de Jesus foram por todo Israel ensinando o Evangelho e proclamando Jesus como o Filho de Deus, o povo repudiava suas palavras, dizendo: se seu mestre é o Filho de Deus, onde está Elias? As Escrituras dizem que Elias deve vir primeiro. João Batista era Elias. Os discípulos de Jesus não estavam bem preparados para responder a esta questão. De fato, eles não conheciam sobre o Velho Testamento. Afinal de contas, eles eram humildes pescadores da Galileia e coletores de impostos. Assim, os discípulos envergonhados decidiram um dia ir até Jesus para pedir sua ajuda neste assunto. Um relato aparece em Mateus. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. Mateus 17, 10, 13. Isto foi um choque para os discípulos. E então, eles entenderam, de acordo com a Bíblia, que Jesus estava falando a eles sobre João Batista. João Batista era Elias? Sim, Jesus disse isso. Mas o povo nunca foi convencido. Eles diziam: ultrajante. Vamos imaginar que podemos transportar estes eventos para nosso tempo. João Batista de 2000 anos atrás era uma pessoa de tremenda influência, desfrutando grande prestígio em todo Israel como um grande homem de Deus, tal como o Billy Graham de hoje, um grande líder cristão. Digamos que algum jovem desconhecido repentinamente aparecesse e começasse a se proclamar para o mundo como Filho de Deus. Como um estudioso das Escrituras, você perguntaria a ele: se você é o Filho de Deus, onde está o Elias prometido? Se este homem dissesse: você não sabe que Billy Graham é Elias? Qual seria a sua reação? Você indubitavelmente diria: impossível. Como Billy Graham pode ser Elias? Ele não veio do céu azul. Nós sabemos que ele veio da Carolina do Norte. Você não poderia aceitar isso, poderia? Exatamente este tipo de descrença confrontou nosso Senhor Jesus Cristo. O povo não pôde aceitar João Batista como Elias, simplesmente porque ele não veio do céu. O povo de 2000 anos atrás foi teimoso em sua crença na profecia de que o retorno de Elias deveria ser realizado literalmente, que ele deveria vir do céu. Eles foram vítimas da letra do Velho Testamento. João Batista, homem de falha. Contudo, Jesus Cristo continuou a pregar com poder e autoridade a despeito da teimosia da opinião pública. O povo não podia dispensar tal homem rapidamente. Eles queriam estar seguros de si. Assim, eles decidiram ir até o próprio João Batista e lançar-lhe suas questões de uma vez por todas. Eles perguntaram para João: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. João 1, 19, 20 e 1. João Batista negou tudo. Ele disse: eu não sou Elias. Ele até mesmo negou o título de profeta. Todos sabiam e o reconheciam como um profeta de Deus, mas ele disse: eu não sou profeta. Por quê? Ele avaliou a situação e sabia que Jesus Cristo era tratado por sua própria sociedade como um desterrado. Jesus parecia ser um perdedor, e João decidiu não apoiar Jesus. Ele pensou que seria melhor negar tudo. Fazendo assim, João Batista empurrou Jesus para um canto, fazendo-o parecer um grande impostor sem defesa. Após a negativa de João, Jesus não teve nenhum recurso adicional neste ponto. Então, por que Jesus foi crucificado? Primeiro, ele se tornou a vítima da interpretação do Velho Testamento.
Segundo, Jesus foi rejeitado e finalmente crucificado por causa da falha da missão de João Batista. Podemos ler em Mateus que João Batista, esperando na prisão ser decapitado, enviou 2 de seus próprios discípulos até Jesus para fazer a seguinte pergunta: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Mateus 11:3. Esta é a pergunta de um homem que tinha fé em Jesus como o Filho de Deus. João Batista tinha anteriormente testificado sobre Jesus no Rio Jordão. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. João 1:34. Contudo, esta mesma pessoa, com a mesma língua, estava agora confrontando Jesus ao perguntar: Você é realmente o Messias, ou devemos procurar por outro? Quão desanimadora essa pergunta deve ter sido para Jesus. Que homem de pouca fé era João Batista. A missão de João Batista era muito importante para a realização da missão do Messias. Deus enviou João especificamente, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Lucas 1:17. Essa era a responsabilidade de João, como o precursor de Cristo. Jesus confiava muito no sucesso da missão de João Batista. Quando este mesmo João Batista enviou seus discípulos até Jesus para perguntar a ele: Você realmente é o Messias? Foi muito doloroso para Jesus, como se ele tivesse sido apunhalado com uma faca. Fúria o dominou. Jesus se recusou a responder com sim ou não para esta impossível pergunta. Ao invés, ele disse: E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Mateus 11:6. Esta foi a consolação de Jesus para João, quando ele viu que João estava falhando. Jesus estava realmente dizendo: Pobre João, homem de falha, você já não tem mais fé em mim. Você está ofendendo ao Filho de Deus. Sinto muito por você, João. E então Jesus falou para a multidão sobre João com indignação, dizendo: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Mateus 11:7-9. João era mais do que um profeta, porque ele veio para dar testemunho diretamente de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nasceu para esta extraordinária missão. Deus confiou esta gloriosa responsabilidade para João. Que honra para um homem ser chamado mais do que um profeta por Jesus. Contudo, João falhou em viver por esta honra. Portanto, Jesus disse em Mateus: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. João havia caído ao ponto onde até mesmo o menor no reino do céu era maior do que ele. O significado da afirmação de Jesus havia permanecido um mistério. Os cristãos não haviam entendido seu verdadeiro significado porque não tinham compreendido que João Batista era um homem que falhou em sua missão. Esta noite conhecemos o verdadeiro significado. João Batista foi o maior entre aqueles nascidos de mulheres por causa de sua missão, que era testificar o Filho de Deus. Todos os profetas no passado tiveram a mesma missão. Mas os profetas que vieram antes de João Batista nasceram para testificar o Messias com uma distância de tempo entre eles e o Senhor. João nasceu como um contemporâneo de Jesus Cristo. Assim, ele tinha o privilégio de testemunhar o Cristo vivo quando ele apareceu em pessoa. Desde muito tempo, sua missão foi concebida. João Batista tinha a maior e mais gloriosa missão de todas. Assim, Jesus disse que ele era o maior entre aqueles nascidos de mulheres. Entretanto, ao conduzir sua missão, João foi o menor. Ele foi o mais miserável entre todos os fracassados. Todos os profetas que haviam vivido antes dele estavam assistindo a partir do mundo espiritual. Eles sabiam quem era Jesus Cristo. Mas João não sabia. Ele duvidou. Ele se tornou cético e finalmente cego para a identidade de Jesus. No final,
ele falhou em manter seu próprio testemunho sobre o Filho de Deus. Ele se tornou um homem de falha, e por isso, o menor no reino do céu. Eu lhes darei outra irrefutável prova da falha da missão de João Batista. O povo disse para João: Rabi, aquele Jesus que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. João 3, 26. Então João respondeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 30. Os cristãos interpretaram isto com o significado de que João era verdadeiramente um homem humilde e um grande profeta. Eles acreditam que João tinha tanta humildade que Jesus deveria crescer, enquanto ele mesmo deveria diminuir. Ao contrário, esta é a prova da arrogância de João Batista. Se João tivesse tomado Jesus seriamente como o Filho de Deus, ele não teria outra escolha a não ser se tornar uma unidade com Jesus e segui-lo com todo zelo, faça chuva ou faça sol. Ele teria crescido ou diminuído junto com Jesus, desfrutando do mesmo destino. Esta passagem demonstra que João, de fato, não seguiu Jesus. Ele assumiu um curso independente e abandonou Jesus. Realmente ele não encarou Jesus com seriedade. João Batista finalmente foi decapitado. Ele poderia ter sido um mártir glorioso ao ser decapitado, executando sua missão determinada, testemunhando e proclamando ao mundo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas ele foi decapitado meramente por estar envolvido no escândalo amoroso da família do rei Herodes. Esse assunto não tinha nada com os assuntos de João. Atender ao Filho de Deus era sua única responsabilidade. Mas João abandonou esta missão divina e sofreu sem sentido, tendo uma morte vergonhosa. Esta verdade deve ser dita, embora seja dolorosa. Por isso, Jesus disse sobre João: e desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Mateus 11, 12. Isto significa que por causa da falha da missão de João Batista, o reino anunciado por Jesus Cristo sofreu e foi deixado aberto para competição. Quando um campeão de Deus falha em sua missão, alguém deve tomar essa missão e fazer grande esforço para cumpri-la. Assim, homens de fé violenta, como Pedro, assumiram a posição de João pela força e por seu próprio mérito. Entretanto, se João Batista tivesse sido um homem de grande fé, o que teria resultado? Ele realmente teria se tornado o discípulo-chefe do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se Jesus tivesse se tornado rei, João Batista teria sido o primeiro-ministro. Essa era a posição que Deus determinou para João. Então, nesse caso, os 12 apóstolos, os 70 discípulos e as 120 pessoas escolhidas por Jesus teriam vindo dos próprios seguidores de João. João teria servido como um mediador para trazer unidade entre o povo escolhido de Israel e o Filho de Deus. Quem teria ousado crucificar Jesus sob essas circunstâncias? Ninguém. A crucifixão nunca teria ocorrido. Estou certo de que muitas pessoas que leem a Bíblia devem ter imaginado sobre João. Se ele era tão grande homem, por que ele não se tornou o discípulo-chefe do Filho de Deus? O próprio Jesus indicou a missão que João Batista viria para cumprir. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus 11, 13. João Batista representava a consumação do Velho Testamento, da lei e dos profetas. Ele era o príncipe da velha era. Jesus Cristo veio como o príncipe da nova era. Se ele tivesse sido apoiado por João Batista, ele poderia ter se colocado sobre um firme fundamento da idade do Velho Testamento. Então a nova era poderia ter florescido no solo fértil das realizações da velha era. O Filho de Deus poderia ter estabelecido seu glorioso reino de uma vez, e João Batista teria sido a pedra angular desse reino. Se João Batista tivesse seguido Jesus, os distintos líderes daquela sociedade teriam sido os primeiros a aceitarem Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então quem teria crucificado o Senhor da Glória? Quando Deus enviou seu único Filho para este mundo, a fim de estabelecer seu reino na terra, vocês não acham que ele queria ser seguido pelas pessoas mais capazes de sua era?
Vocês acham que Deus queria apenas os desterrados da sociedade para seguir Jesus? De jeito algum. A simples falha de João Batista quebrou o elo entre o Filho de Deus e o povo. E como resultado, apenas pescadores, coletores de impostos, meretrizes e leprosos seguiram Jesus Cristo. Isto trouxe grande aflição para o coração de Deus. Se o Senhor está retornando para o mundo de hoje, não é mais lógico que toda a liderança do cristianismo, os bispos, os cardeais, o Papa e todos os evangelistas e grandes ministros do mundo deve se tornar o primeiro grupo a recepcionar o Cristo? Se eles seguissem o Senhor e se tornassem seus primeiros discípulos, o estabelecimento de seu reino seria infinitamente mais fácil. Você pode dizer: Reverendo Moon, com que autoridade você está falando? O que o faz tão seguro? Eu tenho a autoridade para dizer estas coisas. Deus me mostrou a verdade. Eu encontrei Jesus. O próprio Jesus me mostrou estas verdades. E eu encontrei também João Batista no mundo espiritual. Ele mesmo testificou a verdade deste testemunho. Após estas extraordinárias experiências espirituais, quando retornei para a realidade deste mundo, a mesma Bíblia que eu tinha lido passou a ter um significado inteiramente novo. Mesmo se você não pode aceitar agora estas coisas como a verdade, você deve ao menos adiar o julgamento. Um dia todos nós conheceremos a verdade. Eventualmente todos iremos morrer. Todos terminaremos indo para o mundo espiritual, onde a verdade é como a luz do sol. Ninguém pode escapar dela. Nesse dia todos nós veremos toda a verdade. Entretanto, abençoado é quem pode ser humilde o suficiente para aceitar a verdade enquanto tem a oportunidade aqui na Terra. Seu conhecimento da verdade de Deus aqui na Terra determinará sua vida eterna. Então, o que achou desta revelação que João Batista falhou na sua missão? Não deixe de assistir aos próximos vídeos, que apresentarão outras revelações surpreendentes. Gostou do vídeo? Deixe um like ou não gostei para responder a essa pergunta. E se inscrever para não perder o próximo vídeo, onde apresentaremos uma quarta parte desse discurso revelador. Comente ou pergunte, ficarei feliz em responder.